conversar agora sobre varizes e vasinhos, né? Eles incomodam esteticamente, com certeza, né? A gente olha para a perna e fala, meu Deus, quantas vezes. Só que vai além disso, né? Do incômodo visual. Tem o incômodo físico também, algumas limitações. Vamos saber o que causa e quais são os possíveis tratamentos hoje em dia? Ainda bem que a medicina evoluindo sempre e oferecendo outras opções. Dr. Igor Cincos está com a gente hoje, que é cirurgião vascular. Tudo bem, querido? Tudo bem, Regiane? Bem-vindo ao Revista. Falei certinho, Igor Cincos, né? Igor Cincos, tá certo. Bom, é uma questão que atinge uma camada gigante da população, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Isso, com certeza. A insuficiência venosa, que são as varizes, ela acomete até 70% dos idosos. Nossa! Né? E em algumas situações acomete até as pessoas mais jovens, Sim. até ao redor dos 20, 30 anos. E tem uma questão genética envolvida? Tem uma questão bem pesada genética. Né? Os fatores de risco principais estão relacionados com o estilo de vida. Mas a parte hereditária, ela tem um peso muito grande nesse tipo de doença. O estilo de vida, quais são as coisas que as pessoas fazem no dia a dia que podem trazer as varizes ou mais cedo ou em maior quantidade? Ah, legal, excelente pergunta. Então, primeiro, para entender varizes, as varizes elas acometem as pernas, os membros inferiores, que estão relacionados com a força da gravidade. É uma dificuldade que o ser humano tem do sangue sair da perna e voltar para o coração. É um sangue rico em gás carbônico e impurezas. Para fazer essa subida, o ser humano hoje em dia fica muito tempo sentado, muito tempo em pé parado, tem a obesidade, múltiplas gestações, o tabagismo, são vários fatores de riscos que dificultam esse retorno venoso. E aí a veia acaba dilatando, acaba atrapalhando a circulação da perna, e isso que causa o quadro de varizes. E a gente pode dizer que as varizes, então, são defeitos nas válvulas ao longo do processo circulatório ou não? O que define? O que são varizes? Então, varizes são veias dilatadas, vasos dilatados, né? As válvulas, elas têm a função de ajudar, auxiliar o sangue a subir em direção ao coração. Então, toda vez que você tem uma contração muscular, que você dá um passo, que você contrai a perna, você ejeta o sangue e essa válvula ela abre. Né? Quando você relaxa, ela fecha e o sangue vai subindo. Às vezes a pessoa tem um problema hereditário na válvula ou por conta dos fatores de risco que eu falei, essa veia se dilata e a válvula se afasta. Então ocasiona o refluxo. Quando os pacientes que têm varizes fazem exame de ultrassom, eles vão ver lá a palavra refluxo escrita no laudo do exame, que nada mais é do que essa falha de válvula. Toda vez que você tem a falha de válvula, acaba aumentando a pressão, essa veia se dilata. Então é um ciclo. Agora, para o diagnóstico, além da questão visual, né, vocês têm toda uma luz, né, que é interessante, que a gente consegue também ver clinicamente no consultório. Existem exames que são importantes serem feitos para ver a necessidade da retirada ou não dessa veia? Existem exames sim. Esse mês de agosto agora é o mês do agosto azul e vermelho, né, que é o dia do cirurgião vascular, que foi dia 15 de agosto. Ah, que bacana, parabéns. E aí, obrigado. E aí a sociedade fez um plano de um check-up vascular. Então é super importante, do mesmo jeito que a gente faz o nosso check-up cardiológico, as mulheres fazem o ginecológico, os homens da próstata, é importante fazer o check-up vascular se você tem algum fator de risco, né? Então, desse exame, então, você vai passar com o cirurgião vascular, ele vai te examinar. Geralmente é realizado um exame com Doppler, um ultrassom com Doppler, que a gente consegue olhar essas válvulas que você falou agora há pouco. Né? Mas existem outros métodos que a gente consegue identificar as veias superficiais para poder definir qual é o melhor tratamento, se é laser, se é aplicação, se é microcirurgia, tem vários tratamentos disponíveis para as varizes. E falando em tratamentos, não é incomum a gente encontrar pessoas que dizem, já fiz uma vez a cirurgia, fiz 2 vezes a cirurgia e as varizes acabam voltando. Parece que quanto mais a gente tira, mais elas aparecem. O que acontece nesses casos? Não, são duas situações. Uma pode estar relacionada com um diagnóstico inadequado, não achou a causa provável das varizes, que pode ser uma obstrução de uma veia, uma trombose, então o tratamento não foi muito bem feito. Mas a maioria das vezes está relacionada com a manutenção dos hábitos de vida. Né? A pessoa que tem varizes, ela precisa cuidar ativamente da circulação, ela precisa cuidar do peso, ela precisa fazer musculação, exercício físico para aumentar o tônus muscular da perna, e precisa usar uma meia elástica. Então, o tratamento clínico é super importante. Tá. A gente tem até uma ilustração lá que está mostrando, né, a circulação do sangue e como que esteticamente, né, ela acaba aparecendo do lado de fora, né? Justamente porque faz essa pressão e a veia dilata e acaba... Só que, assim... Ela vai muito além de um problema visual, né? As varizes podem trazer complicações importantes também, né, doutor? Podem trazer. Você vê que na foto ali está mostrando até o escurecimento da pele. Então a gente gradua em 6 níveis, né? Do primeiro, que é a parte estética, depois começa a ter os vasos dilatados, passa para um edema, um inchaço contínuo na perna, depois pode abrir uma ferida, uma ulceração.
a circulação fica tão comprometida, a oxigenação fica tão comprometida, que pode inclusive fazer uma feridinha na perna e ser muito demorado para cicatrizar. Então tem esses 6 níveis que a gente tem que avaliar. Então por isso que quanto antes tratar, sempre melhor, Essencial, né? essencial. Né? Fazer a prevenção é o melhor método, né? A partir do momento que você identificou, fazer o tratamento clínico, entendeu? Tentar melhorar seu estilo de vida, que hoje é o que a gente, na medicina, é o que a gente mais pede para os pacientes, né? Cuidar da saúde de forma ativa, que você vai melhorar toda a sua saúde vascular, não só das varizes da perna, como do coração, das carótidas, todos os vasos do corpo. Bom, falando nisso, você trouxe inclusive para diagnóstico, né? Tem alguns equipamentos aqui na bancada. Mostra como é que eles funcionam, doutor, por favor. Eu trouxe 2 equipamentos que nós utilizamos na clínica, né? Para identificar alguns vasos, né? O primeiro é o mais simples, que é o fleboscópio, que a gente acaba conseguindo ver alguns vasos sanguíneos por transiluminação, né? Então, a gente usa essa luzinha para poder identificar. E o mais moderno que tem é chamado de Vein Viewer. Então, esse daqui é muito, muito legal, porque aquilo que você falou de recidiva, a gente consegue identificar todos os vasos que estão nutrindo os vasinhos, né? Você olha aqui que interessante, né? Você consegue ver os vasos com uma realidade aumentada. Vamos fazer o seguinte, ajuda doutor, muito o tratamento. Enquanto eu dou um recadinho pro pessoal de casa, para mandarem perguntas para cá, Toninho, pode chegar um pouquinho mais perto também, porque assim consegue mostrar legal como é que ele funciona, porque você mostrou, mas a gente não conseguiu ver as veinhas. Tá bom. Acho que chegando um pouquinho mais perto funciona legal. Lembrando que a gente está aqui sempre de portas abertas para responder a sua pergunta, tá? Então, @Revista da Manhã, tá bom? Você pode mandar, já tem uma foto do Dr. Igor lá, e aí você aproveita e coloca a sua pergunta. Tem alguns comentários chegando aqui. A Fernanda, por exemplo, está querendo saber o seguinte: as aplicações nos vasinhos podem ser prejudiciais? Podem ser prejudiciais, se forem mal realizados, né? Com material inadequado e em locais inadequados. É sempre importante procurar um médico especializado, titulado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Tá certo. Agora acho que a gente consegue mostrar. Então você disse que são 2 equipamentos. Esse que você está segurando é um pouco mais avançado? Esse né? Esse é o chamado Vein Viewer, né? Então, olha que interessante. Você consegue mapear todos os vasos do seu corpo. Então você consegue aplicar na perna. Olha que imagem incrível. E você consegue identificar, coisa que no olho nu, ó, você não tem facilidade. O que é essa luz? Então, é um software, né? Uma realidade aumentada. Ele identifica uma visão que o ser humano não consegue ver e projeta na pele. Então a gente consegue aumentar a capacidade nossa de identificar os vasos. Mas a gente consegue ver quais veias estão com problema através desse equipamento? Você consegue identificar as veias nutridoras, né? As veias que estão causando aqueles vasinhos. Você imagina que você tem uma rede de vasinho na perna. Aí o médico fica aplicando no vasinho, né? E o vasinho volta. Se você coloca essa luzinha, você consegue ver a veia nutridora, a mãezinha desses vasos. E daí o tratamento é efetivo. Entendi. Tem um outro também, vamos mostrar? Tem um outro. Como é que esse daqui funciona? é um pouco mais simples, antigo, né? É um pouco mais antigo, é o fleboscópio, é só luz mesmo, normal. Mas a gente consegue usar ele como auxílio, né, para poder identificar os vasos. A gente utiliza os 2 no consultório porque diferencia tonalidade de pele, profundidade. Com os 2 a gente consegue fazer um mapeamento completo. Legal, obrigada, Toninho, obrigada, Ti. Bom, a gente tem inclusive umas imagens que mostram como é que os vasinhos acontecem. Você estava explicando, né? Normalmente se tem vasinho é porque tem uma veia maior alimentando esses vasinhos, não é isso? Claro, com certeza. Ó. Você vê... Nesse caso aí a gente consegue ver os vasinhos, né, que são as telangiectasias, que o pessoal chama de vasinho, mas roxinhos ali em cima. Mas nós, como cirurgiões vasculares, a gente já olha uma veinha verde que está embaixo, tá vendo? Aquela é a veia nutridora. Às vezes ela não está tão aparente, por isso que a gente usa o Vein Viewer para poder identificar ela. Se você não tratar ela, esses vasinhos vão ficar voltando, vão ficar recidivando. Entendi. Então tem que tirar a veia mãe, podemos dizer assim, que está ali alimentando as menores e que aparecem, né? Bom, perguntas chegando para você. Quando tira a veia, compromete a saúde? É a pergunta da Joelma. Não compromete a saúde. A veia que está doente, ela está atrapalhando a sua circulação. Inclusive essa fena, que é uma veia muito importante na perna, quando ela está doente, ela não serve para mais nada. Ela precisa ser retirada ou queimada ou ter feito um tratamento. Então não se preocupe que o seu organismo vai se adaptar rapidamente à retirada desses vasos. Tá. Antes de continuar respondendo aqui, eu quero mostrar uma outra imagem também, que é um outro tipo de varizes, é isso? Varizes reticulares, o que são elas? Isso, então isso daí é o que a gente chama de microvarizes, né? Então, se você olhar, essa paciente não tem uma dilatação para fora da pele, mas está estragando todo o subcutâneo, toda a pele dela. Então, está associado tanto os vasinhos quanto essas microvarizes, né, varizes reticulares. Esse é o momento ideal de tratar.
Porque se você não trata nessa fase, ela começa a dilatar, a chance de ter mancha, de esteticamente não ficar agradável é muito grande depois. Ah, tá. Então esse é o melhor momento para já intervir. Um pouquinho antes disso, talvez, até mas esse é um limite. Tá. Agora, aqueles vasinhos pequenininhos, a gente precisa fazer as aplicações, né? As aplicações. Hoje a gente tem tanto aplicação quanto laser, né? E tem a combinação dos dois, que é o chamado de CLACS. É o que tem o melhor resultado, na verdade. Tem um pouquinho de dificuldade porque o laser é um aparelho um pouco mais caro, né? Então o procedimento acaba sendo mais caro, mas é mais efetivo. Se você fizer 5 sessões de aplicação tradicional, provavelmente com uma de CLACS você consegue o mesmo resultado. Então você consegue, com tecnologia, melhorar. E dói menos, né? Dói menos também. Porque vamos combinar, quem já fez aplicação de vasinho sabe bem o que é isso. Umas 50 agulhadas num dia. Mas é necessário, né, gente? Você trouxe, inclusive, né, aquela espuma que apaga a veia. É muito interessante quando está acontecendo a aplicação, né? Assim que aplica, a gente já vê a veia desaparecendo, né? Pois é, então. A espuma é um método excelente. Eu posso mostrar aqui a apresentação? Por favor. Deixa eu colocar a luva para manipular. Então, a espuma, ela é um tratamento que revolucionou o tratamento de varizes. É um tipo de esclero também? É um tipo de escleroterapia, mas ela é mais potente. Só que ela tem um problema. Ela tem 30% de chance de manchar. Então, isso é muito importante. Então, a gente acaba utilizando... Manchar o quê? A pele? A pele. Ixi, então, para a parte estética, ela acaba sendo um adjuvante. Algumas situações a gente usa, em situações que a gente sabe que não vai manchar. Mas não serve como monoterapia se você tem uma expectativa estética. E quais são as situações que não vai manchar? Quando ela está muito superficial? Quando muito ela tá superficial mais e você tem o laser para associar, você tem a microcirurgia para associar. Então, aqui eu vou mostrar como é feita a espuma, né? Daí dá um zoom aqui, ó. O líquido aqui que a gente utiliza é o polidocanol. A gente tem uma torneirinha e uma seringa com ar. Então, você faz um movimento aqui e você produz a espuma, que é esse líquido branco, tá vendo? Ela entra no vaso, ela esclerosa o vaso, ela atrapalha a circulação. E aí você tira aqui e você pega uma agulha, né? Essa é uma agulha padrão que a gente usa para vasinho, ó, bem fininha, que a gente usa para tratar, né? Então esse é um exemplo, mas é aquilo que eu falei, o tratamento, ele precisa estar combinado com vários estilos de tratamento para você alcançar o resultado. Imagina uma senhora que tem 90 anos, que tem dor na perna e não tem nenhuma expectativa estética. Você pode fazer muito com espuma. Agora, uma paciente mais jovem, de 25 anos, se você exagerar na espuma, vai manchar. Pode manchar. Então, por isso tem que tomar cuidado e você utilizar o método adequado, entendeu? E esses outros equipamentos que você trouxe aqui, essas cânulazinhas? Então, esses equipamentos eu trouxe para mostrar o tratamento de safena. Né? O que é a safena? A safena é a principal veia superficial da perna. Né? E é o principal substituto do corpo. Então, a safena, a gente pode, por exemplo, tiver um acidente e lesar uma artéria do braço, você pode tirar a sua safena do braço e colocar a safena da perna e colocar no braço, colocar no coração. Então, ela é uma excelente veia. Só que quando ela está doente, ela causa os casos mais graves de varizes. Antigamente, a gente só tinha a opção de tirar cirurgicamente, que é aquela cirurgia que as nossas mães, as nossas avós ficavam 15, 20 dias com a perna para cima. Né? Hoje, a gente consegue, com métodos de laser ou de radiofrequência, tratar essa veia, tratar essa safena. Posso mostrar aqui? Pode, claro, por favor. Então, essa daqui, ó, é um exemplo. Vou mostrar lá e mostrar para cá, né? É um exemplo de uma perna, por exemplo, que tem um refluxo de uma safena. Antigamente, a gente teria que ir lá, fazer o corte, tirar essa veia fora, né? Hoje, a gente consegue, com um catéter, por exemplo, esse daqui é um catéter de radiofrequência, a gente consegue fazer a punção dessa veia, né, com uma agulhinha, e por dentro dessa agulha desse introdutor, a gente entra com o catéter e queima a veia, Regiane, sem precisar arrancar a veia. Entendeu? Então, isso daqui dói muito menos. O paciente aí o organismo absorve aquela absorve a veia. E o paciente levanta e vai embora no mesmo dia do hospital. Olha que interessante. São apenas 2, 3 dias de repouso. Então, você consegue uma técnica menos invasiva e o paciente retorna mais rápido às atividades, entendeu? Entendi. Esse é o exemplo de uma de radiofrequência. E a gente tem também uma aqui, ó, de laser, né? Só para você poder dar um zoom aqui para ver a diferença da ponteira, mas a tecnologia é muito semelhante. É muito semelhante. Então, aquela história de ter que tirar a veia doente pode ficar no passado com essas novas técnicas. Infelizmente, não está no rol da ANS. Então, a gente tem uma dificuldade grande com os convênios na liberação. E no SUS também a gente tem pouca disponibilidade, né? Que seria uma maravilha aí para a população se a gente conseguisse. Com certeza, é um problema que atinge 70% das pessoas e que vai muito além da questão estética, precisa realmente entrar aí no rol das questões a serem tratadas pelo SUS, com toda certeza. Qual a diferença entre varizes e varicocele? Varizes e varicocele, tá? Quando a gente fala varicocele,
a gente está descrevendo principalmente varizes no homem, né? E na região inguinal e testicular. Tá. Então a gente chama de varicocele. Né? As varizes, às vezes alguns utilizam esse termo no membro inferior, mas são iguais, entendeu? São praticamente sinônimos, Tá. varizes e varicocele. Só que a varicocele no homem, ela pode ocasionar um problema na formação dos espermatozoides. Sim. Então a gente Causatividade, consegue né? hoje tratar também por catéter, uma punção no braço, uma veinha do braço. A gente consegue lá tratar a varicocele, né? O urologista faz também uma cirurgia, que é um pequeno cortezinho para tratar a varicocele, e o paciente volta a ter a porção normal de espermatozoide e consegue daí seguir com a gravidez com a sua esposa. A Marta está perguntando aqui sobre varizes no útero, se é prejudicial igual a varizes das pernas. As varizes podem aparecer em outras partes do corpo? Podem. O mais comum é variz na perna. Tá. Segundo é variz abdominal, variz pélvica. Qual que é o problema da varizes pélvicas? Você não vê, porque ela está lá dentro. A paciente começa a se queixar de dor pélvica, você tem um monte de órgãos na pelvis, órgãos femininos, então confunde o diagnóstico. A paciente começa a ter dor para ter relação, atrapalha o relacionamento dela com o marido, né? Tem muita dor no período menstrual, então precisa de uma atenção para fazer o diagnóstico correto. E hoje, da mesma forma que as varizes da perna, a gente também consegue fazer esclerose, também consegue tratar de uma forma menos invasiva as varizes pélvicas que causam dor pélvica. Tá certo. A Kátia está perguntando aqui, bom dia, minha linda. Depois da cirurgia de varizes, ela disse que piorou a questão dos vasinhos dela. Isso é normal ou o diagnóstico pode ter sido feito de uma forma errada? Kátia, é difícil eu dar essa opinião sem te examinar e ver a sua perna, entendeu? Mas é aquilo que eu falei no começo do programa. Pode ser que essa piora possa estar relacionada com uma evolução natural da doença. Né? As varizes, ela vai evoluir ao longo da vida da pessoa. Se ela não controla os fatores de risco, não controla o peso, o exercício, o uso de meia, a tendência é novos vasos aparecerem independentes do que você tratou, entendeu? Tá. Então é importante seguir nesse aspecto. Tá certo. Bom, resumindo essa história, além da questão genética, né, principalmente para quem já tem essa genética, ficou claro o recado de que exercício físico, alimentação, o estilo de vida que a gente traz para a gente é o que vai determinar, né, a gravidade e o aparecimento da doença, né, doutor? Muito bom, Jané. Com certeza. Parabéns para vocês, né, por toda essa postura e alertar a população da importância de cuidar ativamente da saúde, né? Tá certo. Vamos lá, gente. Vamos malhar. Com certeza é muito importante. Doutor Igor Cincos, que é cirurgião vascular, quero agradecer a sua presença aqui no Revista, viu? Tá aberto Obrigado. o espaço para você voltar, tá bom? Obrigado. E aí vou deixar o Instagram para você fazer contato, @Drigor_Cincos. @Drigor_Cincos. Obrigada mais uma vez, querido. Até uma próxima, viu? Obrigado. Muito bom. Explicou muito bem, foi uma aula, adorei.